Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional. Isso significa dizer que sua previsão está ligada ao próprio Estado brasileiro, indo muito além do direito criminal, ramo no qual ele é mais aplicado, e a sua função é fazer que restrições ilegais de liberdade de locomoção individuais sejam coibidas. Em outras palavras, qualquer pessoa que tenha sua liberdade de ir e vir ferida ou prestes a ser ferida pode utilizar-se de um habeas corpus para recuperá-la. O exemplo mais comum é o cidadão que foi indevidamente preso, tendo sua liberdade de ir e vir inibida. Esse indivíduo, então, solicita, por meio dessa ferramenta, a recuperação de sua liberdade, de acordo com as garantias da Constituição de 88. Embora quase todos associem o habeas corpus à atuação dos advogados criminalistas, como já dito, ele também pode ser usado na esfera civil. Para que o habeas corpus possa ser utilizado, então, basta que o direito de ir e vir desse indivíduo seja ferido por qualquer que seja o motivo. E por se tratar de um instrumento tão importante, o juiz, ao receber tal pedido, deve analisá-lo em caráter imediato, deferindo ou indeferindo o quanto antes esta medida, mesmo que esteja escrito sem as formalidades tradicionais dos documentos do Poder Judiciário. Para aqueles que não são do direito, já devem ter ouvido falar, tem uma ação que você pode fazer até no papel de pão. Essa que estamos falando é esta ação, ou seja, o habeas corpus ele pode ser feito até num papel de pão e proposto no judiciário. Com a mudança recente, de uns 5 anos para cá do processo eletrônico, e assim terminando o processo físico, essa falta de meio aí pode ser driblada através de um scanner, tá? Para poder se impetrar, por exemplo, no papel de pão, tira-se a foto e impetra-se, ainda que sem as formalidades completas exigidas para as demais categorias de processo. Isso porque o habeas corpus trata de um direito essencial do próprio Estado de Direito, que é a liberdade de ir e vir. E as modalidades do habeas corpus. O habeas corpus tem duas modalidades essenciais. A primeira é o habeas corpus preventivo, e nesse tipo de habeas corpus a gente tem a concessão dele apenas em uma situação de ameaça à liberdade de locomoção de uma pessoa. A ameaça ainda não aconteceu, por isso é chamado de preventivo, para prever essa coibição. E nesse caso ainda não há um fato consumado, apenas previne-se que alguém seja coagido ou ameaçado, e aí o juiz expede um chamado salvo-conduto, e aí esse indivíduo não poderá sofrer essa prisão, porque ele já tem uma ordem judicial restringindo essa possibilidade. Outra modalidade de habeas corpus é o chamado habeas corpus liberatório ou repressivo. Ele é também chamado de repressivo, ou liberatório, e tem como objetivo afastar qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de uma pessoa. Esse habeas corpus vai ser autorizado, a ordem dele, por um juiz ou tribunal competente. Quem são os legitimados para a propositura do habeas corpus? Nós temos algumas figuras aí que vamos destacar. A primeira delas é a figura do impetrante, que é aquele que requer ou que impetra o habeas corpus, a ordem de habeas corpus, em favor do paciente. O paciente, por sua vez, é o indivíduo que sofre a coação, a ameaça ou a violência consumada, ou seja, aquele que vai se beneficiar caso o habeas corpus seja concedido. O coator é quem pratica ou ordena a prática do ato coativo ou da violência. O detentor, por sua vez, quem detém o paciente sobre o seu poder ou o aprisiona. Então a gente tem a diferenciação aí. O coator é aquele que efetivamente pratica a conduta, detentor é aquele local que está detendo aí esse indivíduo aprisionado. E a competência? No que diz respeito à competência, especialmente aí a originária e a recursal, para apreciação da ação de habeas corpus, essas são reguladas pela Constituição Federal, de acordo com o cargo ocupado pela autoridade apontada como coatora ou paciente. Os casos de competência originária do STF estão mencionados no artigo 102.1, alíneas D e I, e em sede de recurso ordinário no artigo 102, inciso 2, alínea A, da Constituição. Merece destaque também a letra I do artigo 102, inciso 1, da Lei Menor in Verbis. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente.
a linha I. O habeas corpus, quando o coator for tribunal, ou quando o coator ou o paciente for funcionário cujo atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Dessa análise, dessa alinha que lemos, observa-se que o STF compete julgar originariamente ações de habeas corpus quando a autoridade coatora for o Tribunal Superior, isto é, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar, Eleitoral e o Superior Tribunal do Trabalho. Porém, até a promulgação da Emenda Constitucional de 99, o STF detinha essa prerrogativa para conhecer do habeas corpus impetrado contra qualquer tribunal, ou seja, além daqueles tribunais regionais federais, de justiça, militares, de estados e os antigos tribunais de alçada. Hoje, o STF não tem mais competência para processar e julgar originariamente o habeas corpus dirigido contra colegiados de tribunais regionais federais, tribunais de justiça, estaduais militares ou militares estaduais. Essa competência passou a ser do Superior Tribunal de Justiça, com a possibilidade aí do recurso ordinário constitucional ao pretérito excelso, desde que essa decisão seja denegatória, conforme dispõe o artigo 105.1, a linha C, e 102, inciso 2, da Constituição Federal de 88. As hipóteses de competência originária do Superior Tribunal de Justiça estão elencadas, por sua vez, no artigo 105.1, a linha C, enquanto as de competência originária dos tribunais regionais federais estão mencionadas no artigo 108, inciso 1, a linha D, da Constituição Federal. As constituições estaduais, por sua vez, estabelecerão os casos de competência originária perante os tribunais de justiça. No que diz respeito ao pedido liminar em sede de habeas corpus, vai ser possível repelir esse constrangimento à liberdade de locomoção em ambas as espécies, seja preventiva ou repressiva, exigindo-se, para tanto, os pressupostos do perigo in mora, a probabilidade aí de dano irreparável, o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, a ilegalidade no constrangimento. Nesse sentido, a gente colocou as palavras aí do Mirabete, que diz no seguinte sentido: embora desconhecida na legislação referente ao habeas corpus, foi introduzida nesse remédio jurídico pela jurisprudência a figura da liminar, que visa atender casos em que a cassação da coação ilegal exige pronta intervenção do Estado. Passou, assim, a ser mencionada nos regimentos internos dos tribunais a possibilidade de concessão de liminar pelo relator, ou seja, a expedição de salvo-conduto ou a ordem liberatória provisória antes do processamento do pedido em caso de urgência. Conclui-se da seguinte forma: como medida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus exige requisitos: o perigo in mora, probabilidade do dano irreparável, e o fumus boniuris, elementos de interpretação que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento. Então é plenamente cabível o pedido liminar, mas ele tem que preencher esses dois requisitos para ser possível. Do contrário, a liminar será indeferida. No que diz respeito ao cabimento, a Constituição Federal, no artigo 5º, analisado junto com o artigo 647 do Código de Processo Penal, entende que o habeas corpus, enquanto garantia para a tutela do direito fundamental à liberdade de locomoção, pode ser impetrado, ou seja, pode ser pedido por qualquer pessoa mediante um contexto específico no qual tem-se a existência da ameaça ou lesão à liberdade de ir e vir por violência ou coação ilegal, e que essa agressão à liberdade de locomoção decorra de ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, vale pontuar o que é a existência de violência ou coação ilegal. Tendo em vista que a liberdade de locomoção é tida como um direito fim da pessoa física, o habeas corpus é um instrumento de combate à violência ou à coação ilegal que limite a liberdade de ir e vir dos cidadãos. São alvos de ação de habeas corpus, por exemplo, a prisões irregulares, tanto civis quanto penais, vícios em indiciamento, ou seja, falhas no início de um eventual processo penal, trancamento de ações penais de inquérito, momento em que não há exame aprofundado de provas, prisões provisórias, com excesso injustificado de prazo, inválidas restrições à entrada e à saída do território nacional, ou até mesmo em caso de pacientes retidos em hospital.
Vale ressaltar ainda que a noção de coação ilegal, a liberdade individual, remete à hipótese em que, dentre vários outros fatores, não há justa causa para a existência de um inquérito policial ou de uma ação penal, ou seja, quando houver uma queixa-crime inepta. Para melhor exemplificar essa conjuntura, o Código de Processo Penal define, no artigo 648, o que considera uma coação ilegal, o que se fará presente se não houver justa causa, alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, houver cessado o motivo que autorizou a coação, não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza, processo for manifestamente nulo e se for extinta a punibilidade do acusado. Ou seja, existem critérios aí objetivos, bem restritivos, no sentido de que se foge dessas possibilidades, dificilmente se caracterizará como uma existência de violência ou coação legal. Vale pontuar também a chamada prática de ilegalidade ou abuso de poder, que também dão base para o habeas corpus. Para que o habeas corpus seja impetrado nesse caso, é necessário que essa violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção decorra de ilegalidade ou de abuso de poder de autoridade. Com isso, vale destacar que ilegalidade consiste em qualquer violação ao ordenamento jurídico e ao próprio texto constitucional, enquanto abuso de poder remete à hipótese em que os agentes estatais extrapolam os limites inerentes às atividades por eles desempenhadas, tendo assim um excesso ou desvio de poder, ou ainda comportamentos omissivos causadores de violência ou coação ilegal ao direito de ir e vir. Como se pode observar, também é um critério bastante restritivo para que não se faça um habeas corpus meramente protelatório ou fora da esfera de sua propositura. Diante do bem tutelado por esse remédio constitucional, evidentemente, se faz necessário que a ação de habeas corpus seja célere e simples, sendo assim um processo menos demorado e com menor apego às formalidades. Dessa forma, este procedimento não tem, entre outras peculiaridades, uma fase para a produção de provas. No habeas corpus é exigida, já na apresentação dele, no impetramento dele, eventuais provas ou documentos, para que se faça uma impetração com chances de vitória. Ainda assim, o juiz pode, no habeas corpus, pedir diligências, segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Penal. Isto é, ele vai poder abrir prazo para a apresentação de mais provas para ele concluir o seu julgamento. Sendo assim, é possível que haja uma requisição judicial de documentos que não puderam ser apresentados pelo autor naquele momento, seja por alguma dificuldade inicial. Então vai tentar se suprir para poder se formar convencimento e aí fazer o julgamento. Tendo sido apresentada toda a questão processual para o ajuizamento de um habeas corpus, sendo ressaltado o quão livre e desapegado às formas tradicionais essa ação se apresenta no país, surge então a necessidade de discutir sobre o seu resultado. No caso, é de amplo conhecimento que o judiciário brasileiro é lento no julgamento das ações pelos mais diversos motivos. Com isso, tendo em vista que essa é uma ação constitucional e impetrada em função da violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção, a demora neste processo pode causar danos incisivos aos direitos humanos fundamentais que são protegidos com essa medida. Dessa forma, discute-se a eventual possibilidade de concessão de medidas liminares no início do processo, visando afastar imediatamente esses perigos, resguardando o direito fundamental à locomoção antes mesmo que se termine o julgamento desse processo. Ainda assim, é importante ressaltar que a própria legislação prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminares, as quais são aceitas a partir da construção jurisprudencial. Desse modo, é entendido que a lei, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à lesão de algum direito. Sendo assim possível afirmar que, em casos de urgência, sendo levada em consideração a plausibilidade das alegações apresentadas pelo autor no que se refere ao atentado à liberdade de locomoção de algum paciente, surgindo a possibilidade da concessão de medidas liminares
para o habeas corpus, seja na modalidade preventiva quanto liberatória. Então, um reforço daquilo que já dissemos. É possível uma medida liminar em âmbito do habeas corpus em qualquer uma de suas modalidades. Uma vez terminado esse julgamento, independente do resultado, será possível ajuizar recurso enquanto um pedido de revisão dessa decisão. Ou seja, temos no habeas corpus uma possibilidade de duplo grau de jurisdição. Tá? E cabe o recurso, a previsão dele está no artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal, em um prazo de 5 dias, conforme diz o artigo 30 da Lei 8.038 de 90. Além disso, nos termos do artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, em caso de habeas corpus indeferido em uma única instância pelo Tribunal Superior, cabe recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, nos termos do artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal, em caso de habeas corpus indeferido em âmbito de decisão de segunda instância, cabe recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, recurso especial e recurso extraordinário também são possíveis em decisões de habeas corpus, desde que preenchidos cada um destes requisitos, claro, requisitos esses que têm a ver totalmente com o direito constitucional. Um fato diferencial ainda desse remédio é digno de nota, tá? Conforme o artigo 574 do Código Penal de Processo Penal prevê, é previsto um recurso obrigatório de ofício que o juiz de primeira instância deve interpor na hipótese de conceder o habeas corpus, submetendo ao questionamento da sua própria decisão, para ver a importância desse remédio constitucional que tem procedimentos e características totalmente próprias. Uma vez proferida sentença, e sentença essa transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais nenhum tipo de recurso, teremos aí o resultado, a entrega do direito material ao indivíduo. Se essa sentença transitada em julgado for negatória, ou seja, indeferir o habeas corpus, entende-se pela unanimidade da jurisprudência que não faz coisa julgada, certo? Podendo ser apresentado um novo habeas corpus indicando provas e documentos. Ou seja, se a decisão do habeas corpus foi positiva no sentido de liberar o indivíduo e transitou em julgado, fez coisa julgada. O indivíduo será liberado. Caso ela seja uma decisão denegatória, uma decisão que indefere essa prisão, o indivíduo poderá novamente ingressar com outro habeas corpus, indicando novas provas e novos fundamentos que dão base às suas alegações. E no que se refere à sentença em si, quando resultante do pedido de habeas corpus preventivo, o juiz expede o chamado salvo-conduto, ordenando que a ameaça injustificada cesse enquanto se for um resultado de habeas corpus repressivo. Deverá então a autoridade coatora ser notificada para que providencie imediatamente a soltura do paciente com liberdade de locomoção violada. Além disso, cabe ressaltar que a decisão nos processos desse remédio constitucional é tida como uma ordem, cujo descumprimento é visto como um crime de desobediência punido pelo artigo 330 do Código Penal. Bom, esses foram os comentários referentes ao vídeo de hoje. Se eu esqueci de alguma coisa ou você queria que eu falasse mais sobre esse tema, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe fontes e links para você saber mais. Até o próximo vídeo.